Bem-vindos ao Leiturismos, meu nome é Daniel Orsini e hoje a gente conversa um pouco sobre Pequena Coreografia do Adeus, livro da Aline Bay, publicado agora em 2021 pela Companhia das Letras. Quem ainda quer ler o livro pode vir sem medo, porque esse é um papo sem spoilers. Não se esqueçam de curtir o vídeo, porque assim vocês ajudam o canal a alcançar mais pessoas. E vamos lá. A Aline Bay é uma escritora brasileira que já faturou o cobiçadíssimo e lucrativo Prêmio São Paulo de Literatura com o livro de estreia dela, O Peso do Pássaro Morto, em 2017, e é uma autora muito jovem, tem ali seus 34 anos. Ela escreve em um estilo muito próprio e característico que eu vou tentar mostrar aqui no vídeo para vocês. A protagonista do Pequena Coreografia do Adeus se chama Júlia e é uma garota retratada em dois momentos de sua vida. Primeiro, ainda criança, eu não sei exatamente com quantos anos, mas ali no início da puberdade dela. E num segundo momento, ela é retratada como uma jovem adulta. Quando a Júlia é criança, o livro é dominado, assim como a vida dela, pelo relacionamento entre a Júlia e a mãe e o pai dela. Como os pais da Júlia são separados e a Júlia mora com a mãe dela, essa relação com a mãe é muito mais presente e tensa na trama. E o pai, inclusive, repudia qualquer ideia da Júlia ir morar com ele. E, inclusive, quando ela levanta essa hipótese no romance, ele literalmente se engasga com uma azeitona. Quando a Júlia cresce, a presença física dos pais na vida dela diminui, mas os ecos de comportamento, os vícios afetivos que se impregnaram nela na infância continuam reverberando na vida da Júlia e a gente assiste ela tentando lidar com isso na vida adulta. A mãe da Júlia é uma pessoa muito frustrada com a própria vida, ou ao menos com o modo como ela vê a si mesma. E ela se vê como uma mãe divorciada, abandonada pelo marido, confinada aos limites e aos afazeres da casa, que se sacrifica pela filha, enquanto esse ex-marido pode zanzar por aí namorando quem bem entender. E se ela não sai muito de casa, me respondam para quem e em quem que sobra para ela descontar essa frustração toda. A Júlia acaba servindo tanto de público para a mãe dela expor e validar essa frustração, quanto de saco de pancada para a violência física, verbal e emocional. Violência emocional é, por exemplo, aquela tensão que precede a violência física e que pode ser até pior que a violência física, sabe? Na página 20 do livro, e o romance começa na página 9, então seria a 11ª página do romance, quer dizer, a 21, então 12ª. Tem um momento em que a Júlia aprontou e vai ser castigada. E aí, olha o que acontece. A Júlia narrando: quando voltou somente com a cinta, eu fiquei bem mais calma. Que bom que vai ser o de sempre. E foi. Ela vê que vai ser só uma cintada, acalmou ela. Então pensa o estado de tensão emocional que estava essa menina. Essa tensão é violência emocional. Mas nem tudo são espinhos. A Júlia vai descobrindo outras relações e descobrindo carinhos e liberdades, e o livro também é sobre esse tipo de descoberta. Tem esse momento lindo do livro em que a diretora da escola da Júlia elogia ela, diz que ela é estudiosa, dedicada, e a Júlia se sente encantada pela sensação de ser elogiada, algo que deveria ser básico na vida de uma criança. E você, como leitor, fica até pasmado pela Júlia ficar pasmada frente a algo que deveria ser tão simples como um elogio a uma criança, dizer que ela é estudiosa e dedicada. Ela, inclusive, descreve de um modo bonito, ela diz que se sente navegando entre as palavras do elogio, de tão agradável que é escutar aquelas palavras. Existe também a descoberta do balé pela Júlia, que vem junto com a descoberta desse grande mistério que é o abismo que existe entre a mente e o corpo. A beleza e dificuldade da expressão do eu interior é algo que fascina a Júlia e que vai continuar a fascinar até a sua vida adulta. Então o livro também tem grandes descobertas íntimas e grandes maravilhamentos. Falando agora um pouco sobre o estilo de escrita do livro, Pequena Coreografia do Adeus parece ser escrito como se fossem versos, como se fosse um grande poema
dividido em capítulos curtos. Então, como vocês podem ver na imagem, a gente tem a mesma dinâmica de quebra de linha de um poema, ao invés da escrita por extenso, como em um romance convencional. A sensação que a leitura me causou foi como se cada linha fosse como uma pincelada em um quadro impressionista, inclusive tendo como objetivo mais causar uma impressão no leitor do que delimitar uma descrição perfeitamente delineada. E até a dinâmica me lembra muito essas pinceladas impressionistas, sabe? Com alguns baques fortes, em alguns mais leves, e nunca parando, a não ser pelas pausas nos capítulos. Tem, por exemplo, um final de capítulo que termina com a palavra abraço, mas com as letras um pouco distantes, e você naturalmente desacelera e parece quase como se um pincel deslizasse lentamente, quase parando largado sobre a tela. Uma outra questão técnica que eu achei muito interessante é que a Lily Bay usa em alguns momentos uma fonte um pouco menor em algumas palavras ou frases. Eu vou colocar aqui um exemplo. Acabei pegando rápido no sono. Estava mesmo bem cansado. Será que eu não amava mais a minha mãe? O que significa essa fonte menor? Não é um código para o qual já exista algum tipo de consenso interpretativo na comunidade literária. É um negócio, um código que a Lily Bay criou dentro desse romance, eu não sei se ela usa no anterior dela, e que fica por conta do leitor dar o significado a partir do próprio romance. Eu acho isso muito massa. A minha interpretação, inclusive, é que quando essas letras pequenas surgem, o que está acontecendo é uma voz introjetada da Júlia contando segredos secretíssimos, assim, que ela mal ousa contar para ela mesma. Falando de uma maneira geral sobre os temas do livro, acho que o tema que mais me marcou foi como a falta de responsabilidade afetiva pode afetar a vida de uma pessoa, como que ela pode se sentir amparada e sufocada ao mesmo tempo pelas ações ou omissões de outros, e como que essas ações ou omissões podem continuar a causar efeitos muitos e muitos anos depois que elas já até cessaram de existir. Porque a Júlia ainda lida com dificuldades de apego e aprovação na vida adulta que surgiram lá quando ela era criança. E, inclusive, eu acho que essa decisão da autora de trabalhar com duas épocas bem distintas da vida da Júlia, ela criança e ela adulta, permitiu que ela mostrasse muito bem esses efeitos de longo prazo. No fim, talvez acabe sendo um livro sobre o aprendizado da arte do desapego, de aprender a deixar as coisas entrarem, mas também saírem da sua vida, e entender os dois processos como processos naturais. Tem essa parte no livro que a Júlia fica olhando para uma máquina de lavar em funcionamento e como os panos se inosam e se desinosam e como que isso não causa nenhum apocalipse, sabe? Eu acho que é nisso que ela fica pensando, nessa facilidade em que um pano entra na vida de um, se inosa e depois se desinosa e cada um vai fazer a sua dança e que tá tudo bem. Bem, indo aos finalmentes, eu gostei muito desse livro. Eu achei um livro que tem uma história que às vezes é bem pesada, mas que ao mesmo tempo é contada com muita sensibilidade, com muita leveza, o que é um feito e tanto. Eu adorei o jeito da Lily Bay escrever, essas quebras de linha que me pareceram pinceladas, impressionistas. Gostei muito também do recurso de utilizar fontes menores. Eu acho que qualquer coisa que às vezes deixa o leitor sem ter muito para onde correr e tendo que dar seus pulos para interpretar a coisa por conta própria é bem-vinda. Eu gosto de encontrar isso num texto. E ao mesmo tempo encontrar isso de uma forma que funcione bem, que funcione natural ali no texto e que não pareça algo intelectual demais, que foi colocado de uma forma meio cabeção, não sei. É isso, eu gostei muito do romance, eu pretendo ler o outro livro dela, O Peso do Pássaro Morto, logo. E vocês, já leram a Lily Bay? Gostaram? Sintam-se à vontade para conversar comigo aí nos comentários. Não se esqueçam de curtir o vídeo e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!